Imagine isso. Você acorda em um mundo onde todas as suas escolhas, cada decisão, cada sonho abandonado, cada medo que o paralisou não foram realmente suas. Elas foram moldadas por forças ocultas, tão profundamente enterradas em sua mente que você nunca as questionou. Você acredita que é livre, que suas ambições, seus desejos, até mesmo seus sofrimentos são produtos de sua própria vontade. Mas e se tudo o que você pensa que é, for apenas um reflexo de crenças invisíveis, implantadas em você antes mesmo que pudesse resistir? E se o destino que você atribui ao acaso, à sorte ou ao simplesmente ser quem você é, estivesse sendo secretamente escrito por algo muito mais sombrio? Algo que Carl Jung chamou de inconsciente pessoal, um depósito de memórias reprimidas, traumas não resolvidos e condicionamentos sociais que, sem que você perceba, ditam como você ama, como você luta, como você falha. Você já se perguntou por que, não importa o quanto tente, certos padrões se repetem? Por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa tóxica? Por que o sucesso parece escorrer por seus dedos no momento decisivo? Por que, mesmo quando tudo está bem, uma voz sussurra que você não merece? Essas não são coincidências, são sinais. São ecos de um sistema de crenças que opera nos bastidores da sua mente, tão natural quanto a respiração e tão letal quanto um veneno de ação lenta. Aqui está o paradoxo. Você acredita que pensa por si mesmo, mas a verdade é que a maior parte do que você chama de pensamento é apenas reação, uma repetição automática do que foi incutido em você desde a infância, pela cultura, pelos pais, pelas experiências que o marcaram antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Friedrich Nietzsche alertou: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. E, no entanto, você vive por essas convicções, morre por elas. Elas determinam o que você acha possível, o que você acha que merece, o que você ousa desejar. E o mais perturbador? Elas não precisam ser verdadeiras para governar sua vida. Um homem que cresceu ouvindo que é burro evitará desafios intelectuais, não por falta de capacidade, mas porque sua mente foi programada para recuar. Uma mulher que internalizou que amor é sofrimento sabotará relacionamentos saudáveis, não porque não os queira, mas porque sua psique foi treinada a acreditar que o afeto verdadeiro é estranho, perigoso até. Você já sentiu que está lutando contra um inimigo invisível? É porque está. E esse inimigo mora dentro de você. Mas e se você pudesse desenterrá-lo? E se, em vez de ser refém de crenças que nem sabe que carrega, você pudesse reescrevê-las? Aqui está a pergunta que vai ecoar em sua mente muito depois deste vídeo. Quem você seria se tudo o que acredita sobre si mesmo, sobre o que é possível, sobre o que merece fosse uma mentira? A resposta não está em mais uma técnica de autoajuda. Não está em afirmar positivamente o que você espera ser verdade. Está no abismo. No lugar onde você enfrenta o que realmente acredita, não o que diz acreditar. E é para lá que vamos agora. Você já parou para observar como uma árvore cresce torta? Não foi por acidente. Algo a pressionou desde jovem a se curvar em uma direção, talvez uma pedra, um vento constante ou a sombra de outra árvore maior. Com o tempo, mesmo quando o obstáculo desapareceu, ela manteve sua forma distorcida. Assim é a mente humana. Nossas crenças mais profundas, aqueles "eu nunca poderia", "isso não é para mim", "as coisas são assim mesmo", não nasceram conosco. Foram esculpidas por forças que muitas vezes nem percebemos. Carl Jung chamou isso de complexos, núcleos emocionais carregados, formados por experiências passadas que distorcem nossa percepção do presente. Eles agem como ímãs inconscientes, atraindo repetidamente situações que confirmam o que lá no fundo já acreditamos ser verdade. Você já se pegou dizendo: "Eu sabia que isso iria acontecer"? Essa não é uma premonição, é a profecia autorrealizável do seu inconsciente em ação. As 3 fontes das crenças invisíveis. 1. Os arquitetos da infância. Entre os 0 e 7 anos, o cérebro opera predominantemente em ondas θ, um estado hipnótico de absorção total. Toda palavra dura, todo olhar de desaprovação, todo "você é assim", dito por pais, professores ou figuras de autoridade, foi registrado não como opinião, mas como fato. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que crianças expostas
repetidamente a frases como "você é preguiçoso" ou "você nunca vai conseguir", mostram na vida adulta padrões neurais compatíveis com a evitação de esforço mesmo quando possuem capacidade plena para o sucesso. 2. A prisão da tribo. Jean-Paul Sartre estava certo quando disse: "O inferno são os outros." Não porque as pessoas sejam más, mas porque toda sociedade é uma máquina de condicionamento. Você acredita que escolheu sua carreira, seus valores, seus gostos? Em parte sim, mas quantas dessas escolhas foram reações ao que seu meio considerava aceitável? O experimento de conformidade de Asch mostrou como pessoas negam a evidência dos próprios olhos para não destoar do grupo. Agora imagine essa pressão operando por décadas, sussurrando: "Isso não é para gente como nós." 3. A tirania dos traumas não resolvidos. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, observou um fenômeno intrigante. Prisioneiros que perdiam sua estrutura de significado morriam primeiro mesmo com comida e saúde relativas. O que isso revela? Todo trauma não processado se torna uma lente através da qual interpretamos a realidade. Uma pessoa traída na infância pode desenvolver a crença oculta, confiança becete perigo e, sem perceber, sabotar toda a intimidade verdadeira. O mecanismo da auto-perpetuação. Aqui está o golpe de mestre do inconsciente. Ele não apenas reage a essas crenças, ele filtra a realidade para confirmá-las. Este é o viés de confirmação em seu nível mais perverso. Se você acredita que dinheiro é sujo, seu cérebro destacará todos os casos de corruptos bem-sucedidos e ignorará os que prosperam com integridade. Se internalizou que não é atraente, lerá rejeições até em sorrisos neutros. Arthur Schopenhauer anteviu isso. Cada homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Mas há uma ironia cruel aqui. Quanto mais uma crença é falsa, mais ferozmente a psique luta para mantê-la. Por quê? Porque admitir que estava errado sobre algo fundamental, sobre seu valor, suas capacidades, a natureza da realidade, exige uma morte simbólica. E o cérebro, projetado para a sobrevivência, prefere a certeza do sofrimento conhecido ao terror da liberdade desconhecida. É assim que pessoas brilhantes permanecem em empregos medíocres. É assim que amores saudáveis são rejeitados em favor de dramas familiares. É assim que, como dizia Huxley, o inferno que mais tememos é um lugar que já habitamos. O ponto de ruptura. Você começa a sentir os contornos dessa prisão agora? Não é uma grade de metal, mas uma teia de pressupostos tão antigos que se confundem com seu próprio ser. Mas aqui está o segredo que os grandes pensadores sabiam. A consciência é a primeira fuga. Jung chamou esse processo de individuação, o ato de arrancar as máscaras que nem sabia que usava. Nietzsche o via como tornar-se quem você é, um ato de rebelião contra todos os vocês impostos. E isso nos leva à beira da próxima revelação. Se essas crenças moldaram silenciosamente sua vida até aqui, o que mais elas estão controlando sem que você perceba? Há um experimento perturbador feito com elefantes de circo. Filhotes são acorrentados a estacas pesadas desde cedo. Eles puxam, lutam, mas não conseguem se libertar. Com o tempo, param de tentar. O mais fascinante, quando adultos fortes o suficiente para arrancar a estaca com um único movimento, eles não tentam mais. A memória da impotência fica gravada em seus corpos como uma lei imutável. Você já se perguntou quantas de suas limitações são correntes quebradas que ainda carrega? Essa é a essência das consequências invisíveis. Padrões que persistem não porque são reais, mas porque foram aprendidos como verdades. E o custo disso é maior do que você imagina. 1. A síndrome do espectro de vida. Pense na última vez que você abandonou um projeto por não ser bom o suficiente antes mesmo de tentar. Sentiu um frio na espinha ao imaginar ter mais sucesso que seus pais. Justificou uma situação tóxica com "mas é assim mesmo". Esses não são julgamentos racionais, são sinais de transmissão de crenças antigas operando em tempo real. Estudos em neuroplasticidade mostram que cada vez que você repete um padrão de pensamento, fortalece caminhos neurais específicos. Com o tempo, eles se tornam autoestradas mentais rotas
tão dominantes que desviar delas exige esforço consciente. Você não está tomando decisões, está repetindo algoritmos. 2. O efeito sombra na saúde. Gabor Maté, médico especializado em vícios e trauma, descobriu algo revolucionário. Muitas doenças crônicas têm raízes em crenças inconscientes. Pacientes que internalizaram "preciso aguentar tudo sozinho" desenvolviam sistematicamente problemas autoimunes, literalmente, o corpo atacando a si mesmo. Mulheres que cresceram ouvindo "não cause problemas" mostravam incidência anormal de dores misteriosas, a sombra física do "eu não mereço ser cuidada". Seu corpo ouve tudo o que sua mente acredita, mesmo o que você nega verbalmente. 3. A distorção do mundo. Aqui está o golpe mais cruel. Suas crenças inconscientes não apenas moldam suas ações, elas distorcem sua percepção da realidade. Um clássico estudo da Universidade de Yale mostrou como 2 grupos interpretavam o mesmo vídeo de forma radicalmente diferente. Grupo A, condicionado a ver pessoas hostis, relatou agressividade onde não havia. Grupo B, orientado a ver pessoas estressadas, viu sofrimento, não maldade. A realidade era a mesma, o filtro mental não. Agora projete isso por décadas. Quem acredita que o mundo é perigoso, atrai e percebe perigo até em ambientes seguros. Quem internalizou "não sou digno de amor", transforma afeto genuíno em pena ou manipulação. Como dizia o filósofo Ludwig Wittgenstein, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, mas os limites das suas crenças inconscientes são os limites do que você consegue enxergar como possível. Essas consequências se acumulam silenciosamente. Dá relacionamentos que sempre seguem o mesmo roteiro doloroso. Talentos nunca desenvolvidos por medo de se destacar demais. Uma sensação crônica de estar vivendo abaixo do seu potencial real. Aldous Huxley alertou: fatos não deixam de existir porque são ignorados. Mas crenças inconscientes fazem algo pior, elas nos cegam para os próprios fatos que poderiam nos libertar. E isso nos leva à beira de uma descoberta ainda mais profunda. Existe um caminho para reescrever essas programações ocultas, mas ele não é o que você espera. Você já viu uma lagarta se transformar em borboleta? Há um momento crítico dentro do casulo em que tudo parece desmoronar. A criatura que existia dissolve-se em uma massa aparentemente sem forma. Não há garantias, nenhum mapa, apenas um instinto ancestral que diz: continue, mesmo quando não parecer mais com você. Assim é a verdadeira libertação de crenças limitantes. Não é um curso de fim de semana, não é um mantra repetido sem convicção, é uma revolução íntima, um desafio direto às estruturas que você, até agora, chamou de eu. 1. O mito da positividade tóxica. A primeira armadilha a evitar. A ideia de que basta pensar positivo para reprogramar sua mente. Carl Jung foi claro: o que você resiste, persiste. Tentar cobrir crenças negativas com afirmações forçadas é como jogar tinta branca sobre um mofo. O problema só se esconde mais fundo. O caminho real é mais sombrio e mais luminoso. Você deve mergulhar nas crenças que o assombram, não para reforçá-las, mas para desarmá-las. Quando surgir "eu não mereço", não o afaste. Pergunte: de onde vem essa sentença? Quem a ditou primeiro? Ao sentir "isso é impossível para mim", investigue: qual versão antiga de mim ainda acredita nisso? Em que circunstância isso foi verdade? Essa é a arqueologia psicológica técnica, usada por terapeutas como John Bradshaw para desenterrar e neutralizar traumas de infância. 2. O poder da experiência corretiva. O cérebro aprende por repetição, mas também por choques de realidade poderosos o suficiente para quebrar padrões. Um estudo da UCLA revelou que pacientes com fobias só superavam seus medos quando expostos gradualmente ao objeto do terror, enquanto mantinham um estado fisiológico calmo. Como aplicar isso? E se você acredita que conflito leva ao abandono, force-se a ter uma discussão saudável e veja que a relação sobrevive. Se age como se fracasso fosse humilhação, fracasse de propósito em algo pequeno e observe que o mundo não acaba. Cada experiência que contradiz uma crença antiga é um golpe no alicerce da sua prisão mental. 3. Linguagem como faca de dissecção. Nietzsche alertou: nossas metáforas governam nossa realidade.
As palavras que você usa internamente não descrevem sua vida, a criam. Experimente essas reformulações radicais. Crença inconsciente, pergunta que a desmonta. Sou procrastinador. Que medo está por trás da minha hesitação? Dinheiro é sujo. Quem se beneficiou ao me fazer acreditar nisso? Preciso ser perfeito. Que amor condicional me ensinou essa tortura? Esta é a técnica usada pelo criador da terapia narrativa, Michael White. Externalizar o problema, separar a crença de quem você é. 4. Rituais de reescrever. Os antigos alquimistas sabiam, símbolos e rituais têm poder de reprogramação psíquica. Queime uma folha com crenças que não lhe servem mais. Escreva um novo contrato consigo mesmo em voz alta, diante de um espelho. Crie um altar com objetos que representem quem você escolhe ser agora. Por que funciona? Porque o inconsciente fala a linguagem de símbolos, não de lógica. 5. A arte da autossabotagem estratégica. Aqui está um segredo paradoxal. Às vezes você precisa permitir que velhos padrões se manifestem para enfraquecê-los. Se sempre evita conflitos por medo de rejeição, 1. Observe o impulso de se calar. 2. Deixe-o surgir, mas então haja diferente. Isso cria dissonância cognitiva, o choque entre o velho hábito e a nova ação que, com repetição, derrota o padrão. O ponto de virada. Você notará os primeiros sinais sutis. Situações que antes o desencadeavam perdem poder. Pessoas que reforçavam velhos padrões se afastam naturalmente. Surgem oportunidades inesperadas, que na verdade são respostas ao seu novo campo energético. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Mas há uma última camada, a mais profunda de todas. O que acontece quando você descobre que nunca foi limitado por nada além das histórias que acreditou? Há uma história zen sobre um peixe jovem que nada ansioso ao lado de um mestre. Onde posso encontrar o oceano? Pergunta ele desesperado. O ancião ri. Você já está dentro dele. O peixe persiste. Mas isso é apenas água e eu quero o verdadeiro oceano. Você é esse peixe. Toda a sua vida buscou respostas, técnicas, segredos, enquanto nadava no vasto oceano do seu próprio poder não reconhecido. Aqui está a realização final, a que unifica todas as outras. 1. Você nunca foi suas crenças. Elas eram como roupas emprestadas vestidas por conveniência, por trauma, por condicionamento, mas nenhuma peça de vestuário é quem você é. Quando Schopenhauer disse, o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer, ele apontou para a ilusão fundamental. Você acreditou que escolhia suas limitações, quando na verdade apenas repetia programas instalados. Mas agora você sabe, e esse conhecimento é irreversível. 2. O inconsciente não é seu inimigo, é um aluno. A grande ironia? Essas mesmas crenças que o limitaram tentavam protegê-lo. Não se destaque pode ter evitado bullying na infância. A não confie pode tê-lo salvado de traições passadas. O trabalho não é guerrear contra sua mente, mas agradecer esses mecanismos antigos e então atualizá-los como softwares obsoletos. Gabor Maté provou. Quando pacientes tratam suas partes internas com curiosidade em vez de julgamento, a cura acelera exponencialmente. 3. A única pergunta que importa. Diante de qualquer decisão, emoção ou crise, pergunte: quem estaria pensando isso se eu não tivesse sido condicionado a acreditar em X? Quem eu seria sem o medo de falhar? Como agiria se merecesse amor incondicional? Essas perguntas não são exercícios mentais, são portais para identidades adormecidas. 4. O segredo por trás de todos os segredos. Todas as grandes tradições espirituais e descobertas psicológicas convergem para uma verdade. Consciência transforma. O simples ato de observar um padrão sem julgamento, sem resistência, começa a dissolvê-lo. Por quê? Porque o que é trazido à luz deixa de ser inconsciente, e o que deixa de ser inconsciente perde seu controle invisível. 5. O convite final. Imagine por um momento que tudo o que você leu até agora não foi informação, mas ativação. Como uma senha que desbloqueia uma versão sua que sempre existiu por trás das camadas de condicionamento. Essa versão sabe que merece sem precisar provar. E age a partir de curiosidade, não de medo. E vê fracassos,
como dados experimentais, não como identidade. Ela não é algo a ser construído, é algo a ser lembrado. O desfecho que não termina. Você não encontrará um final feliz aqui porque felicidade não é o objetivo. Liberdade é. A liberdade de escolher suas crenças em vez de herdar prisões, ver velhos padrões como hábitos, não como destino. O criar significado em vez de esperar por permissão, como Dostoiévski escreveu. Acima de tudo, não minta para si mesmo. O homem que mente para si mesmo e acredita na própria mentira chega até um ponto em que não consegue distinguir a verdade dentro de si. Você agora cruzou esse ponto. Não há volta. Só há adiante no oceano que sempre esteve à sua volta, esperando que você abrisse os olhos. O que você fará com essa realização?